Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre o zinco e a má circulação. Você tem problema com zinco? Você conhece alguém que tem problema com zinco? Pega esse vídeo, o link, manda para essa pessoa, manda por WhatsApp, mas eu queria saber da onde você é, quero saber seu estado, comenta lá embaixo por que você chegou aqui num vídeo sobre zinco, qual que é a sua preocupação. Se você tiver alguma dúvida, escreve lá embaixo também, porque eu tiro ideias para novos vídeos ali dos comentários. Quanto mais vocês conversarem comigo, mais vídeos direcionados para você eu vou conseguir fazer. Então o que já está bem claro, bem definido, é que a deficiência de zinco traz alguns problemas de saúde. Entre eles, a dermatite, por exemplo, falha no crescimento, hipogonadismo, pode ter uma alteração na imunidade. Aliás, é até por causa disso que saíram usando zinco na pandemia do Covid. Mas a falta do zinco também pode trazer uma mudança no paladar, uma mudança no cheiro, em sabores. Então pode ser uma doença, causar danos ou trazer essas mudanças sensoriais. Então fica no vídeo aqui comigo que até o final eu vou falar a minha opinião pessoal sobre o zinco, vou falar a dose usual se for necessário, o quanto que a gente tem que ter de zinco, mas é muito importante você entender o processo todo e a relação do zinco com a circulação. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que nosso corpo tem vários metais. Existe uma homeostase dos metais no nosso corpo. A gente precisa deles para algumas reações químicas que ocorrem no nosso metabolismo. Então, o zinco, mas também o chumbo, o cádmio, o ferro está lá na nossa hemoglobina transportando o oxigênio o tempo todo e é um metal. Magnésio, cádmio, cobre, então todos esses metais fazem parte de uma forma ou de outra no nosso metabolismo. O ferro, por exemplo, ele é pró-oxidativo. É lógico, ele se liga até no oxigênio. O magnésio, ele é anti-inflamatório. Então todos os metais vão ter algum efeito nessa homeostase. O zinco, ele é essencial para manter a estrutura das células e ele está diretamente relacionado com alguns problemas cardiovasculares. Ainda carece de estudo em seres humanos, boa parte do que a gente sabe é em estudos animais ou em estudos in vitro. Então tudo que eu falo aqui pode ter uma ligação lógica, uma correlação que a gente espera, mas que não foi comprovado clinicamente. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que, puxa vida, se a deficiência de tal nutriente causa essas doenças, então é só a gente tomar bastante desse nutriente que nunca vai ter essas doenças. Não é assim que funciona. Primeiro que a gente tem que ter o nutriente na quantidade adequada, não tem que ter nem mais nem menos. Essa é a primeira grande dica e vale para tudo. Qualquer coisa em excesso pode fazer mal. Até água em excesso pode fazer mal e muito mal. Agora, o zinco participa de centenas de funções enzimáticas. Particularmente, ele é essencial na via redox, ou seja, quando a gente tem o estresse oxidativo e na ausência do zinco, vai acontecer a degradação, a destruição de proteínas. Então, o zinco ele acaba protegendo os cardiomiócitos, que são as células musculares do coração, do estresse oxidativo, prevenindo eventos inflamatórios disparados pelo dano cardíaco. Mas além disso, o zinco tem um efeito cicatrizante, tanto macro quanto microcelular. Então está sendo demonstrado um efeito protetor dele das coronárias, são as artérias que irrigam o coração, e também de cardiomiopatias, doenças do coração em geral. Agora, quando a gente fala de coronária, a gente está falando de aterosclerose. E a aterosclerose que acontece na coronária pode acontecer em todas as artérias do corpo, ou seja, na má circulação. Então, para você entender a atuação do zinco na aterosclerose, a gente tem que entender como é que a aterosclerose se forma. Em primeiro lugar, acontece o desenvolvimento de células da neoíntima, aquela camada interna de células da artéria, ela vai começar a se desenvolver de uma forma desorganizada com o aparecimento de células musculares lisas e acaba formando uma rede de proteoglicanos, uma rede, parece uma rede mesmo, uma trama que acaba prendendo
o LDL lá dentro. Aumenta a adesão desse LDL, dessa lipoproteína, nessa malha, ele fica preso então na parede do vaso. Normalmente esse LDL ele ia encostar na parede do vaso e depois ele ia embora. Mas como ele fica preso lá, ele vai entrar em oxidação. E esse estresse oxidativo gerado ali vai liberar substâncias pró-inflamatórias, aquelas citoquinas pró-inflamatórias. Essas citoquinas pró-inflamatórias, elas vão chamar o nosso sistema de defesa. Então aquelas células brancas, os macrófagos e os monócitos vão acabar indo naquele local, porque teve aquela liberação do alerta, né, da citoquina pró-inflamatória, falando, ó, tem um problema aqui. Então vai lá a célula branca e o que elas vão fazer? Elas vão começar a digerir esse LDL. Na hora que elas digerem esse LDL, vai causar um vácuo ali, né? Vai acabar fazendo como se fosse uma espuma. E aí acaba formando aquelas células espumosas. E as células espumosas são as precursoras e as causadoras da aterosclerose. Agora, onde que o zinco atua? O zinco atua lá no início. O zinco atua na proteção dessas células endoteliais. E o zinco que está no sangue é o suficiente para alimentar essas células endoteliais. Ele mantém a integridade dessa célula, diminuindo o dano causado pelo estresse oxidativo, portanto diminuindo a suscetibilidade à formação de uma placa aterosclerótica. Então, tudo isso foi demonstrado em modelos animais, in vitro, não foi demonstrado ainda em seres humanos. Existe toda essa lógica, essa teoria, mas a gente não pode dizer que ao dar zinco para alguém que vai diminuir a aterosclerose. Não é isso que ele faz. É a presença da quantidade normal e esperada de zinco no corpo de alguém vai evitar a progressão da aterosclerose. E isso sim é uma verdade. Agora, qual que é a dose normal ou esperada do zinco no sangue? Em torno de 70 a 120 microgramas por decilitro. Essa é a dose que a gente pode esperar. Agora me conta, você já fez esse teste? Quanto que deu? Coloca lá embaixo nos comentários que eu quero saber. Você sabe aonde que a gente pode conseguir o zinco? O zinco tem na nossa alimentação do dia a dia. A gente encontra o zinco na carne, no ovo, nas nozes, nos cereais, nos frutos do mar, em vários grãos, legumes e leite também. E a dose diária que a gente espera é entre 4 a 14 miligramas por dia. Isso é o suficiente para manter a quantidade adequada de zinco na nossa circulação. Respondi sua dúvida? Comenta lá embaixo. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilha com seus amigos, clica no sininho para receber as notificações e eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir. Até lá!